anseia por ti. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Ministério Ser Feliz. Uma boa noite a todos vocês, a você que está em casa. Que o Senhor os alcance e abençoe em nome de Jesus. Hoje vamos meditar sobre o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 26. Enquanto você abre e encontra aí no seu celular, na sua Bíblia, eu quero começar assim com uma pergunta. O que Pedro e Judas têm em comum? Eu quero falar sobre Pedro, quero falar sobre Judas essa noite. E é interessante que a gente às vezes pega Pedro e Judas e condena um e leva o outro ao herói. E a gente, quando vai estudar a palavra, a gente vê que não é bem assim. A gente vê que tem uma história por trás e é muito semelhante com nós também, igreja, com pessoas que também nós somos também filhos de Deus. Então, há uma semelhança nisso. Então, vamos meditar nessa palavra para que nós possamos compreender um pouco. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 20. A tradução da Bíblia diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos, contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor que ele fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou-lhe: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Deus, mais uma noite estamos aqui, Senhor, para aprender, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo venha falar o nosso coração, que nós possamos, Senhor, abrir o entendimento e compreender, Senhor, aquilo que Tu queres para nós, ó Pai. Que nós possamos não só aprender, mas colocar em prática no nosso dia a dia. É que eu lhe peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Como eu havia falado, o que tem de comum entre Pedro e Judas? Qual a semelhança entre os dois? O primeiro passo é que ambos foram chamados por Jesus. Ambos foram chamados para ser discípulos, diretamente por Jesus. Não teve nenhuma dúvida disso. Ambos caminharam e aprenderam junto com Jesus, com o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. Então, nós não podemos falar assim: um aprendeu com certas pessoas, o outro aprendeu com outro. Não. Ambos caminharam, ambos eram discípulos de Jesus, ambos aprenderam diretamente com Jesus Cristo. Segundo ponto, foi-lhe dado autoridades para eles, para os discípulos, para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar os cativos que eles estavam presos, para salvar, para evangelizar, pregar o evangelho. Ambos foram chamados para isso. Eles também sabiam disso, eles também pregavam a palavra. Tanto que a gente vê a autoridade que foi dada sobre eles, a gente vê que em Atos 5,15, que a sombra de Pedro curava os enfermos que eram colocados na beirada da rua, para que ao passar até a sombra dele curava as pessoas. Então ele tinha uma autoridade incrível. Outra passagem de Atos a gente vê lá na Porta Formosa, Pedro dizendo para lá o coxo: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Olha a autoridade que tinha esse homem. Olha a autoridade que ele recebeu, dada por Jesus. E é interessante que a gente vai pesquisando, a gente vê
proezas de Pedro, a gente vê história de Pedro, mas a gente não vê muito de Judas. A gente só conhece falar assim, Judas, o Iscariote, o traidor. Não é isso que a gente fala? A gente já conciliou traição com o nome Judas. Por que isso nos traz essa lembrança? Porque a gente vê também, a gente pesquisa na Bíblia, a gente não vê um relato de um milagre feito por Judas. Veja bem, ele foi chamado como Pedro, ele recebeu autoridade como Pedro, ele aprendeu diretamente com Jesus como Pedro, mas ele não deixou ser usado pelo mesmo Espírito de Deus que nos deu autoridade. E qual a diferença disso? Nós, igreja também recebemos um chamado, fomos chamados pelo Espírito Santo, fomos chamados por Jesus Cristo. Nós também fomos ensinados pela palavra de Jesus, que é a Bíblia. Nós também recebemos autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Isso foi dado a nós, filhos de Deus, igreja do Senhor. Mas muitos de nós somos como Pedro. Fazemos proezas, fazemos milagres, pregamos, evangelizamos, curamos, libertamos. Tem muitos de nós que fazem isso. Mas muitos de nós somos como Judas. Não há história nossa. Não há relatos do que fizemos, do que deixamos, do que acontecemos, do que usamos e deixamos ser usado pelo Espírito Santo. Por quê? Somos filhos de Deus, todos nós. Somos discípulos de Jesus também, não somos? Olha a semelhança. Olha o que temos em comum com eles. Veja bem, os fatos ocorridos na vida desses homens. Jesus e Pedro andavam com Jesus, falava que onde Jesus estava, eles estavam juntos. Então não era dúvida, falar assim, eu não conhecia Jesus, não. Eles conheceram Jesus, eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus comia, aquilo que Jesus bebia, aquilo que Jesus vestia, aquilo que Jesus gostava. Eles tinham a comunhão com Jesus. Todos dois tinham, todos os discípulos também tinham. Eu estou relatando mais os dois aqui, que é os dois que se destacaram mais. Né? A gente pode falar assim, que até é o trio, né? Que é o Pedro, João e Judas. Eram os três que se destacaram mais aqui no Evangelho. Então a gente fica pensando assim, como que seriam as coisas, né? A gente vê uma diferença enorme, porque a gente não vê uma história de Judas, e a gente vê uma convicção tão forte de Pedro. Tanto que no Evangelho, quando a gente fala assim, que Jesus fala assim, ei, e vocês? Não querem ir embora também não, porque muitos estavam abandonando, indo embora. Jesus fala com os seus discípulos, aqueles que andavam lá do lado, oh, e você? Também não quer ir? Pode ir também, pode ir embora. O que Pedro responde? Olha a convicção de Pedro. Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Olha a certeza que ele tinha, a convicção que ele tinha de quem era Jesus. Ele sabia que só Jesus poderia ser o Salvador. Mas Judas não. A gente não vê esse relato de Judas. Aí vem uma parte comum deles que a gente não gosta muito, que é traição. Aí a gente pensa assim, Judas traidor? Pedro também é traidor. Pedro também traiu, e por 3 vezes. O relato fala que Judas traiu uma vez, em troca de moedas de prata. Mas o relato na Bíblia também fala que Pedro traiu 3 vezes. E aí é interessante que a gente vai, figura traição com Judas. É isso que acontece em nossas vidas. Não importa se você anda corretamente 99% na sua vida, mas aquele ato de errado que você, vacilo que você dá na sua vida, é aquele ato que as pessoas te reconhecem. Ah lá, Natanael, aquele Natanael é sim. Ah lá, irmã Altelina, é sim. Ah lá, o pastor Júlio, não, é sim. Eveline, não, Sérgio, é isso. Não importa o quanto bom que eles fizeram, mas o ato ruim é que
predomina, que é lembrado. E assim aconteceu na vida de Judas. Judas não era ruim. Judas foi reconhecido por Jesus e foi chamado por Jesus. Ele tinha um certo respeito por Jesus, uma confiança tal que foi dado a tesouraria para ele tomar conta. É ele que tomava conta de toda a arrecadação que Jesus recebia para o seu ministério. A bolsa do dinheiro era com ele. Ele tinha conhecimento, sim. Ele sabia matemática, sim. Ele foi aprendeu lá nos reinos com isso. Ele foi instruído com isso, ele tinha instrução. Jesus caminhava do lado a lado, amava ele. Amava. Se não amasse ele, não teria chamado ele para ser discípulo. Isso que eu não compreendo. Por que que Judas resolveu trair Jesus? Por quê? Há um monte de fatos que pode ter acontecido. A criação de Judas, porque os discípulos, Judas era o único judeu que foi chamado. O restante era da Samaria, o restante era da Judéia, mas Judas não. Judas, ele era judeu legítimo, era o único. Nós todos sabemos que o evangelho veio primeiramente para os judeus, e como eles rejeitaram, aí sim, pela graça do Senhor, eles chegaram até nós ímpios. Porque nós recebemos o evangelho pela graça. Não foi por escolher. E é interessante que a gente fica prestando atenção, a gente pensa assim, pô, mas como que isso pode acontecer? Aí a gente vê assim, muitas coisas já foram avisadas pelo evangelho. O salmista, você sabia que o salmista já tinha falado disso? No Salmos 41, 9, Davi fala assim, aquele que meteu a mão na cumbuca comigo é que me traiu. Eles já estavam falando, acreditando quem Jesus faria. Em Zacarias 11, 12, fala que descreve a traição de Jesus. Fala que aquele que era íntimo foi traído por 30 moedas de prata. Os profetas já sabiam disso. Mas e nós? E quando nós sabemos que as coisas vão acontecer? O problema é quando nós profetizamos e as coisas não acontecem ainda. Mas quando acontece em nossa vida, tudo muda. Assim foi com Pedro. Pedro era o cara que era durão. Não, Jesus, nada vai te acontecer. Eu estou contigo no lago. Eu não tenho para onde ir, só tu tem palavras de vida eterna. Mas quando a situação apertou, quando o risco de morte aconteceu nessa vida, quando ele viu que o negócio ficou estreito para o lado dele, ele fez o quê? Ele teve medo, ele se acovardou. Aí as perguntas falam assim, olha lá, você que anda com Jesus, não é você que andava com Jesus? Eu? De jeito nenhum, eu nem conheço Jesus. Aí ele passa mais um pouquinho, a outra mulher pergunta, é você sim, você é um galileu, você que andava com Jesus, você fala como Jesus. Eles nem conhecem Jesus. E quando foi a terceira vez, mais uma oportunidade de ele reconhecer quem era Jesus, o que ele faz? Ele novamente nega a Jesus. E nessa hora acontece uma coisa fatal. O texto fala que os olhos de Jesus cruzou a multidão e chegou aos olhos de Pedro. E aquilo fala que os olhos de Jesus, quando batem no de Pedro e ele olha para Jesus, causou um remorso, uma tristeza tão grande na vida dele, que ele chorou amargamente e arrependeu-se. Aí eu fico pensando assim, e Judas? Judas estava ali na mesma mesa com Jesus. Jesus fala que um deles iriam trair, e todos eles ficam ali preocupados, pensando, será que sou eu? Será que sou eu? O outro vira, não, será que sou eu? Não, deve ser eu. Não. Judas pega e sai. Na hora que ele sai ali, os discípulos às vezes pensam assim, olha, ele que toma conta do dinheiro, deve ter ido comprar mais pão, deve ter ido comprar mais vinho. E fala que ele saiu para poder
trair Jesus. E da forma mais sorrateira, como diz. Ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Era pouco? Não era muito pouco não, irmãos. 30 moedas de prata naquela época era um valor considerável. A gente pensa assim, nossa, mas trair por dinheiro é tão pouco. E nós? Nós traímos por muito menos. Se cada um de nós aqui falar, te dou 30 milhões, você parar de ser crente, a maioria de nós desistimos de ser crente. Nós traímos Jesus quando não acreditamos no poder que Ele tem de curar, de libertar, de salvar. Nós traímos Jesus quando não acreditamos que as portas do emprego podem abrir, que a nossa família pode ser salva por Jesus, que nosso filho possa ser liberto da droga, que o vagabundo, quando está preso, o bandido que está na rua fazendo terror, pode ser liberto. Nós traímos Jesus quando dissemos, sim, eu não vou mais na igreja, eu não sigo mais o Senhor Jesus na igreja, porque fulano faz isso, ciclano faz isso, pastor faz isso, crente é isso, crente é aquilo outro. Negamos Jesus no nosso trabalho quando as pessoas perguntam, você é crente? Nós falamos sim, eu vou na igreja. Não é isso que nós fazemos, muitas vezes? Nós temos vergonha de pôr a cara na frente. Nós fazemos igual Pedro. Negamos uma, negamos duas, negamos 3, 4, 5, milhares de vezes, mas nós só conhecemos um traidor, Judas. É ele que é o traidor da Bíblia, é ele que é relatado na Bíblia. É mais fácil colocar a culpa no Judas. Mas é interessante o seguinte, que no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, fala que o diabo o apossou de Judas para que ele o traísse Jesus. Então Judas queria trair Jesus? Não. Não estou aqui para defender Judas, não. Mas estou dizendo o seguinte, que ele foi possuído pelo diabo para poder fazer essa atitude que ele tomou. Tanto que quando ele faz, e ele chega, ele beija Jesus, ele poderia ter beijado Pedro, ele poderia ter beijado João, ele poderia ter beijado outros que estavam lá, e falado assim, não vou trair Jesus não, mas ele fez, por quê? Porque a Escritura precisava ser cumprida, e ele estava possuído pelo diabo. Aí eu te falo de nós, e nós? Será que nós também não podemos ser possuídos pelo inimigo, pelo diabo? Se nós não vigiarmos nossa vida, se nós não tivermos uma vida com o Espírito cheio do Espírito Santo, se tiver algo vazio dentro de nós, você acha que o diabo não vai usurpar desse espaço e nos usar para atrair Jesus? Claro que vai. Por isso que nós somos tão fracos, por isso que a nossa carne é tão fraca. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque se nós não formos cheios do Espírito Santo, se nós não formos revestidos pelo Espírito Santo, não há poder em nós. Porque isso aqui, ó, carne, sangue, osso, isso aqui é fraco. Por isso que a Bíblia fala que a carne e o Espírito é briga constante, é luta constante. Vacilou? Já era. É um momento de vacilo, traímos. É um momento de vacilo, negamos. É um momento de vacilo, desviamos. É um momento de vacilo, esfriamos. É um momento de vacilo, revoltamos. É um momento de vacilo, não queremos mais pregar no Evangelho. Jesus já não cabe mais no meu mundo. Aquele Senhor que nós dizíamos que era Senhor de todo o nosso ser, que entregamos de corpo, alma e espírito para Ele, que tudo é dele, que tudo é por Ele, no momento de vacilo nosso, já não é mais. Aí a tendência nossa é cair. E é isso que aconteceu com Judas. Ele não queria, mas ele foi possuído. E ele fez.
Aconteceu. E quando ele percebe o que aconteceu, o que que faz? Ele faz igual Pedro. Ele também vem ter um remorso, uma tristeza tão profunda, que ele chega ao ponto de quê? De devolver as moedas que ele recebeu. Ele não precisava de dinheiro, irmãos. Ele não precisava dessas moedas. Ele pegou simplesmente para fazer um ato de trair. Ainda do ato mais singelo de um beijo. De um beijo. E ele arrepende. Não. Essa é a diferença. Pedro se arrependeu. Pedro negou, sim, mas ele se abriu e falou: Senhor, eu quero consertar. Eu quero reconhecer. Tanto que ele foi usado para ser o apóstolo que? Uma pedra, a rocha, onde foi levantada a igreja do Senhor. Mas Judas não. Judas se acovardou. Ele não teve coragem de voltar e pedir perdão e se arrepender da sua traição, do seu pecado. Ele preferiu um ato mais covarde ainda. Tirar aquilo que Deus lhe deu, que é a vida, suicidando. Ele preferiu suicidar do que voltar e se arrepender, irmãos. Você está me entendendo como funciona? Aí eu volto lá no texto. Quando Jesus fala do traidor, fala, vai haver um traidor entre nós. Os 12 discípulos estavam lá, fala que os 12 discípulos estavam lá, todo mundo ali comendo e bebendo com Jesus. E ele fala que aquele que meter a mão no prato comigo, esse me trairá. E todos estavam comendo, então todo mundo ali estava metendo a mão no prato. Então ele não citou nome, ele não falou que é o Judas, é você que vai me trair, não. Ele não falou isso. Mas sabe o que é o mais interessante nesse texto? É que nenhum dos discípulos também não apontaram ninguém. Eles poderiam ter começado ali a brigar, a discutir um com o outro, falar, não, é você que vai trair. Oh, não, é você que é trair porque você faz isso, não, você que faz aquilo outro, é você que é o traidor, você que vai negar Jesus. Não. O texto fala que eles trouxeram a responsabilidade para si. Fala, Senhor, será que sou eu? Será que sou eu que vou trair? E é isso que eu quero trazer para você essa noite. Nós não estamos aqui para julgar, apontar o dedo para ninguém. Nós temos de fazer igual o discípulo. Vamos negar a Cristo. Muitos de nós vamos negar. Mas não cabe nós, como igreja, falar, é você, irmão, que vai negar a Cristo. É você, irmã, que vai negar a Cristo. Não. Você tem que olhar para você mesmo e falar, será que sou eu? Será que sou eu que vou negar a Cristo? É isso que os discípulos fizeram. Senhor, sou eu? É isso que Jesus está olhando para você essa noite e dizendo para você. Toda vez que você peca, toda vez que você nega Cristo, o Espírito de Deus, o Jesus, ele está olhando para você, ele está observando você. E quando o olhar de Cristo olha para você, e você olha para Cristo, porque é essa a diferença, porque sempre Cristo está olhando para nós, o problema é que nós abaixamos a cabeça e não olhamos para Cristo, ou olhamos de lado, ou olhamos para o outro lado, mas não fitamos olhos em Jesus, as coisas começam a dar errada. Porque quando nós olhamos diretamente nos olhos, por isso que eles falam que é bom conversar olhando nos olhos, a gente vê verdade. E Jesus é verdade. Jesus é o caminho, é a vida. O problema é que nós queremos pegar Jesus e esconder Jesus. Aí a gente volta lá naquela passagem que não tem como você pegar uma luz tão grande e esconder ela na escuridão. Por mais que nós tentamos negar a Cristo, esconder Cristo em nós, as nossas trevas não é suficiente para tampar a luz de Jesus, você está me entendendo? Não consegue pôr a lamparina aqui, esconder a luz ali, é muito forte de Jesus, por isso que ele fala que ele é a luz do mundo. O nosso pecado faz uma barreira assim,
entre nós e Cristo, mas não é o suficiente para tampar a luz própria de Cristo. Somos pecadores? Somos. Por isso que nós temos sempre que pedir e clamar o sangue de Jesus sobre nossas vidas, para que nós possamos ser purificados. Porque nós não somos merecedores do céu. Não, nós somos pela graça de Cristo, porque Cristo morreu na cruz por nós. Aí nós recebemos pela graça, mas pelo nosso merecimento, não temos merecimento. Mas quando nós reconhecemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, aí é uma diferença enorme. Reconhecer, crer, acreditar, ter fé. Essa é a diferença. Porque Jesus morreu por todos, todos. Morreu por mim, por você, por crente, por católico, por um budista, por espírita. Ele morreu por ateu, ele morreu por todos. Mas quando nós reconhecemos isso, nós recebemos essa graça. Se nós não reconhecermos, o ato de Jesus foi só mais um que morreu na cruz do Calvário, como tantos ladrões morreram na cruz, como tantas pessoas morreram pelo Evangelho. Mas a nossa fé, ela faz toda uma diferença. Então, veja bem, o texto já nos fala isso, para que nós não julgar. É isso que Mateus fala, que nós não devemos julgar, para não sermos julgados. Não é verdade? Os discípulos sabiam disso. Judas, ele não era bobo, ele era inteligente. Se ele tivesse lembrado da história de Caim, lá no Éden, quando matou Abel, ele não teria caído nessa. Quando Deus fala com Caim, o quê? Fala o quê? Caim, o mal jaz na sua porta. Você, abandona-o, rejeita-o, sai fora. Você pode recusá-lo. Não é isso que Deus falou com Caim? Os maus jazem na sua porta, sai vazado, sai fora. Caim respondeu, foi lá e matou. Então, o mal também estava na porta de Judas. Estava na porta. Aí cabe a ele recusá-lo. Ele recusou? Não. Ele não aprendeu com a história de Caim. E nós hoje, vamos aprender com a história de Caim? Vamos aprender com a história de Judas? O mal jaz à nossa porta. O mal está aí, tentando, rugindo, né, como um leão, tentando tragar, tentando pegar alguém por vacilo. E nós vamos recusá-lo ou vamos aceitá-lo? Cabe a mim e cabe a você a fazer isso. Aceitar ou não. Não devemos julgar os outros, mas olhar para nós mesmos e verificar se não estamos cometendo alguma falta contra o Salvador. Judas escolheu a morte. Pedro escolheu o arrependimento. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer essa noite para a igreja. O principal dela é isso que eu preguei, é que nós temos muita coisa em comum com os discípulos de Jesus. Nós somos chamados, nós somos ensinados, nós fomos revestidos de poder, nós fomos discipulados por Jesus, pela palavra dele, as mesmas palavras que eram daquela época. Cabe a nós permitir que o Espírito Santo use a nossa vida para fazer o bem. Todos nós estamos sujeitos a vacilar, a errar, a fracassar. Isso é normal do ser humano, do homem, mas nós temos o Espírito Santo e Jesus Cristo e a palavra de Deus para que nós possamos nos fortalecer, nos capacitar. Temos as armaduras de Deus para que nós possamos usar no combate do dia a dia, na batalha do dia a dia, para enfrentar o inimigo, para enfrentar o diabo. Nós temos tudo a nosso favor. Nós temos
o ato de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, um amor tão grande de Deus. E nós só precisamos reconhecer e usar isso na nossa vida. A palavra de Deus fala que o mal jaz à porta, mas cabe a nós abrir para ele entrar ou não, porque a mesma palavra que fala que o mundo jaz do maligno, que o mal jaz às portas, também fala que Jesus também está à porta e bate. Cabe a você permitir Jesus entrar na sua vida ou não. Cabe você permitir o mal entrar na sua vida ou não. A escolha é sua, você escolhe o bem ou escolhe o mal. Todo dia nós temos essa escolha. Nós podemos escolher a vida ou a morte. Todo dia é uma escolha, todo dia é uma decisão que nós precisamos ser tomado. Então essa noite, que nós possamos aprender com Pedro e com Judas. Erramos muitas vezes em nossas vidas, negamos muitas vezes nossas vidas a Jesus Cristo. Mas nós podemos arrepender. Nós estamos vivos. Numa mensagem igual a essa, nos faz lembrar que nós somos pecadores, mas também temos o Jesus Cristo que aceita o nosso arrependimento, quando nós pedimos perdão de todo o coração, não só de boca, mas de todo o coração, porque Ele conhece o nosso pensar, Ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso ser, porque nós somos criaturas dEle, nós somos feitos por Ele. A palavra de Deus fala que antes mesmo de nós pensarmos, Ele já sabe o que vai sair na nossa boca, então não cabe a nós esconder as coisas de Cristo. Não cabe a nós também a julgar o irmão, a irmã, fulano faz isso, fulano fez aquilo, fulano faz aquilo outro. Não, olha para você mesmo. Senhor, sou eu? Senhor, o que tem de errado comigo? Senhor, o que precisa ser mudado na minha vida? Traz isso para você essa noite, medita sobre isso. O que tenho de comum com esses discípulos? O que tenho de comum com esses homens que andaram contigo, Jesus? Deus, tenha misericórdia, Senhor, da igreja, da minha vida, tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai, porque somos pecadores, somos falhos, negamos o Senhor tantas vezes, Senhor, em nossa vida, mas sabemos que o Teu amor é maior, Senhor, do que o mal, do que o pecado que existe em nossa vida. Ainda temos oportunidades de restaurar, de mudar, de reconhecer, Senhor, que erramos. Por isso, essa noite, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pelas minhas falhas. Perdoa, Senhor, a minha vida, os meus erros. Perdoa, Senhor, o pecado da Tua igreja, Senhor, por quantas vezes que negamos a Ti. É que eu lhe peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir aquele que vive e reina em nome de Jesus.